Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco. Claro que sempre é um prazer receber os nossos convidados e hoje eu recebo dois jornalistas, dois homens da imprensa que escreveram aqui um resgate importante. Nonato Tavares, Teatro, Memória e Resistência. É o Johnny Clay Borges e o Rosiel Mendonça. Nós vamos falar de teatro, vamos falar desse cidadão que escreve uma história bela desse teatro que é feito com todas as dificuldades como se faz teatro em todo o Brasil. Mas claro que eu quero falar do DVD do Aurélio Miquiles, acaba de me mandar, Tudo por Amor ao Cinema, um filme de Aurélio Miquiles, Cosme Alves Neto. Há possibilidades do Aurélio vir a Manaus lançar esse DVD e nós ficamos felizes com o Aurélio pela remessa do DVD. Mas vamos falar de teatro, que é o nosso ponto mais alto. E eu me refiro agora ao Johnny Clay. Como você analisa nessas pesquisas, como vocês podem analisar essa linguagem do teatro com o povo? Aqui nós sabemos que esses teatros mais populares, eles estão praticamente em cima da Assembleia, em cima do público. Como é que vocês analisam esse interagir, né, da linguagem com este público? Bom, eu acho que o teatro das artes é aquela que é a mais próxima do público, exatamente como você falou, porque o ator ele está lá fazendo uma narrativa, explorando uma narrativa, ensinando uma narrativa, mas ele está na frente do espectador. Ele está, digamos, acho que às vezes olho no olho, né? De uma forma muito próxima, a ponto de enxergar a reação do espectador também. Isso é uma questão que eu acho que é primordial na arte do teatro. Rosiel, eu queria saber do interesse do livro. Como é que vocês descobrem o Nonato? Como é que vocês resolvem escrever um livro? Entrar num projeto cultural para poder ter recursos para fazer a obra? Como é que surge isso na cabeça de vocês? Vocês que são jornalistas, já conheciam o Nonato? Como é que foi isso? A gente já conheceu o Nonato do nossa atividade cotidiana do jornalismo cultural, né? A gente já tinha eventualmente entrevistado ele, falado de novos trabalhos, novas apresentações. E o jornalista cultural, ele trabalha muito com a memória também. Tem inclusive uma frase do Geneton Moraes Neto, que faleceu recentemente, né? Ele dizia que fazer jornalismo é produzir memória. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso ofício e com esse trabalho que a gente está mostrando aqui hoje, que é resgatar essas lembranças, essas histórias, né? Colocar no papel e deixar isso à disposição das novas gerações, desse pessoal que está fazendo teatro agora, está saindo da faculdade, e ver que tem toda uma história atrás ainda, né, que merece ser conhecida e sempre homenageada, como a gente está fazendo. Johnny Clay, eu queria que você falasse um pouco das dificuldades da gente editar um livro em Manaus, as dificuldades financeiras. Isso é uma realidade nossa, é uma realidade do Brasil, mas o telespectador precisa saber que isso aqui não cai do céu, né? Há todo um esforço, além da arte de escrever, além da pesquisa, da produção de fotografias, tem aquela preocupação com a parte econômica. Como é que foi isso e como é que você vê isso na cidade de Manaus? Editar um livro realmente não é fácil. A própria pesquisa já começa demandando muito tempo, é um trabalho que a pessoa tem que fazer, ficar muito tempo em cima daquele tema para produzir, para sublimar aquele conteúdo, produzir um resultado final que seja satisfatório. Depois disso é que vem a outra via crucis, que é a da edição, e que essa que é a parte que pega mais, porque o papel, imprimir o livro é caro. Não sai barato uma impressão. E aí, ou a pessoa tem um dinheiro para investir, para entregar justamente para isso, ou ela consegue um apoio cultural de instituição pública ou de empresa privada, que também não tem acontecido com muita frequência aqui.
no Amazonas principalmente. Agora, Rosiel, eu queria que você também complementasse o seu pensar, o seu sentimento com relação a isso. A gente tem conhecimento dessas dificuldades, né, principalmente para publicar um livro, que não é um trabalho tão barato assim para sair do papel, né? Mas no nosso caso a gente teve essa felicidade, né, de ser contemplado com um prêmio da Prefeitura de Manaus que possibilitou todo o processo de pesquisa, né, a colheita das informações, do material e de publicação do livro em si, né, que é o nosso objeto aí de estudo. Eu pensei aqui de um dos textos e eu quero que o Johnny fale disso. O homem é um ser que criou a si mesmo ao criar a linguagem. Eu queria que você explicasse isso para o nosso telespectador. Como é que você analisa esse fato? Eu acho que a gente pode até relacionar essa frase que o Tenório Teles escreveu na orelha do livro, né, com a história do Nonato, né, porque ele foi um cara que veio do interior do Amazonas para Manaus, conheceu a linguagem do teatro e esse conhecimento da linguagem do teatro, que nada mais é do que uma forma de como a palavra vai transformar a pessoa. Isso é a arte do teatro. Esse conhecimento transformou a vida dele também. Você conhece ele pessoalmente, ele é um cara totalmente tranquilo. No teatro, no palco, ele é uma outra pessoa. Assim. A palavra sublimada pela forma teatral, ela transforma a pessoa. Tá certo. Eu quero pedir licença de vocês dois e de você, telespectador, em especial. Claro que eu quero falar do Guaraná Magistral e Magistral Gold. Faça uma experiência, leve para casa o Guaraná Magistral, você vai gostar. Mas me aguarde, estamos falando da obra Nonato Tavares, Teatro, Memória e Resistência, com os dois autores presentes, Johnny Clay Borges e Rosiel Mendonça. Eu volto em seguida, me aguarde. Olá, telespectador do AmazonSat. Nós estamos no restaurante Detroit Steakhouse. Eu vou conversar com o Nicolas e ele vai falar de todas essas iguarias para você, cliente do restaurante. Bom, Abraim, Detroit Steakhouse tem um cardápio bem abrangente que dá para agradar quem gosta de um bom corte de carne, uma boa steakhouse ou um peixe, massa ou um bom fast food também. Né? O carro-chefe da casa é a costela suína, né? Com molho barbecue, batata picante. Na verdade, a guarnição fica a critério do cliente, né? E a gente também tem uma boa feijoada que todo sábado a gente serve, né? Da culinária brasileira aí, que é indispensável, né? O nosso hambúrguer Chevrolet, que é sempre com a pegada americana, seguindo a linha das grandes fábricas de carro, etc. Então vem pro Detroit que tem muita coisa que vocês vão gostar. Tudo isso vai muito bem com Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer o restaurante Detroit Steakhouse. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Gravo hoje com muito prazer com dois jornalistas, escritores, Johnny Clay Borges, Rosiel Mendonça, e falamos desta obra que resgata a memória do ator, do diretor, Nonato Tavares, Teatro, Memória e Resistência. Ô Johnny, a obra ela é um tributo ao artista e ao mesmo tempo à linguagem. Eu queria que você falasse um pouco do artista e desta linguagem que o Nonato, com tanta facilidade, se comunica com o público. O Nonato, ele nasceu no interior do Amazonas, ele é de uma comunidade que fica no município de Fonte Boa, no interior. Ele veio para cá muito cedo, para Manaus. Aqui, desde criança, ele conta para a gente narra um pouco dessa história no livro, que quando ele era criança ele brincava com um teatrinho de sombras no quintal de casa, né? Acho que desde aí já tinha um pouco desse interesse pela arte da representação, né?
Mais tarde, quando ele veio conhecer o trabalho do TESC, né, que é um grupo importante aqui da história do teatro de Manaus, aquilo chamou a atenção dele, ele se apaixonou por aquela forma de expressão, né, e começou a querer desenvolver trabalhos naquela área. Ele produziu uma primeira peça no bairro que ele morava, que era o Morro da Liberdade, e depois dessa peça, que foi sucesso na apresentação no bairro, depois desse espetáculo, ele passou a fazer parte do TESC, e lá ele começou a se envolver com os vários segmentos que fazem o teatro, né? que fazem parte da linguagem do teatro. Agora, Rosiel, eu queria que vocês falassem um pouco dessa companhia teatral, Vitória Régia, que é a vida do Nonato, né? O Nonato está muito ligado a esse processo dessa... Como é que funciona, onde funciona, eles se reúnem aonde, eles têm espaço para ensaiar, como é que está isso? A Vitória Régia, de fato, é a grande obra do Nonato, digamos assim, né? E viajou com ele por todos os lugares que ele passou, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, interior do Amazonas, né? E ela é bem marcada por essa linguagem inicial voltada para a temática indígena e ecológica, né? Mas eles, ao longo do tempo, se dedicaram a uma variedade de estilos, desde a comédia, teatro do absurdo, Sapo Tarubequê, que também tem a ver com a temática indígena e ambiental. E isso tudo faz da Vitória Régia e do Nonato artistas e obras completas, né? Que a gente costuma dizer que passeia por todos esses caminhos aí das artes cênicas. E atualmente eles têm uma sede que fica localizada na Rua do Frei, no Centro Histórico de Manaus, e eles não estão com nenhum processo no momento, né? Eles se dedicam mais agora ao Ponto de Cultura, que oferece oficinas de formação e tudo mais. Teria que chamar ele mesmo para dizer quais são os projetos futuros aí da companhia. Agora, a nossa Universidade do Estado do Amazonas, Johnny, começou a oferecer o curso para teatro. Como é que você vê isso para esses atores que já têm no sangue a arte do teatro, né? E que não tiveram nenhuma experiência acadêmica, que apenas o talento vem fluindo. Como é que vocês enxergam esses atores agora tendo a oportunidade de cursar a universidade? O que eu vejo é que tem uma diferença quase de espírito assim, entre essas duas gerações, né? Os artistas que são da geração do Nonato são aqueles artistas que aprenderam teatro fazendo, eles têm uma visão de teatro como sendo parte da vida deles, e isso é legal, isso é muito interessante. Já essa nova geração que partiu do banco da faculdade, ela tem uma visão de teatro mais acadêmica, claro, né, natural, mas também interessante porque também busca explorar outras linguagens, seguir outros caminhos, e eu acho que talvez o interessante, que talvez ainda precise ser mais buscado aqui no cenário cultural de Manaus, é que essas duas gerações dialoguem, né, que elas produzam juntas, porque eu acho que unir o que tem de bom em cada uma daria um trabalho interessante também, seria um resultado bem bacana também nos palcos. Rosiel, vocês estão planejando buscar novos caminhos para escrever alguma coisa? Estão esperando um edital? Como é que está isso? A gente tem interesse sim em seguir com esse projeto, né? Talvez documentar a história de outro artista, outro grupo do teatro local mesmo, ou até de outra linguagem, porque acho que isso é um trabalho que já foi iniciado, mas que ainda carece mais de publicações como essas, né? Tá certo. É um processo que merece ser continuado. Com certeza. Novamente eu quero pedir licença de vocês e de você, telespectador, para um intervalo, mas eu quero convidar você que vai ao centro, visite uma importadora TV lá. Você que está nos subúrbios mais distantes de Manaus, também tem importadora TV lá. Faça essa visita, faça essa experiência. Você vai amar a importadora TV lá. Eu volto em seguida, me aguarde.
Há 53 anos você tem crédito na TV Lá. Aqui você compra pagando a menor parcela do mercado. E em abril você tem mais motivos para passar na TV Lá. Faça seu nome brilhar e parcele em 1 mais 11 vezes. Vem fazer o seu nome brilhar. Fogão Smoltec Caribe de 419 por 389. Roupeiro Moval Portugal de 890 por 699. Smartphone Samsung Galaxy J5 à vista por 925. Ou mensagem de 115. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com muito prazer, recebo dois jornalistas, escritores, Johnny Clay Borges e o Rosiel Mendonça. Claro que eu falo da obra Nonato Tavares, Teatro, Memória e Resistência. É um resgate na vida desse ator, diretor, que, como eles falaram, a vida do Nonato é o teatro e o teatro é a vida do Nonato. Eu gostaria que o Rosiel falasse desses três pilares, os três pilares do teatro na visão de vocês, que vocês conseguiram entender com o resgate do Nonato. Do teatro da memória e da resistência, né? Exato. Realmente esse é o fio condutor da obra, né? A forma como a gente organizou ela, que é resgatar a memória desse teatro, ou seja, dessa trajetória do Nonato e da Vitória Régia, né? Contando cronologicamente cada peça que foi produzida e apresentada e trabalhos ali contíguos, né? E a questão da resistência, que é a conclusão de tudo, digamos assim, a lição desse resgate, a lição de quando a gente se debruça sobre a história do Nonato, é essa grande história de luta dele, né? Para continuar produzindo a arte, apesar de todas as dificuldades de financiamento, de não ter, em determinadas épocas, um espaço físico para ensaiar e para produzir. E essa é a lição que fica da história dele, né? Para quem vier depois e quem está aí no momento. Johnny, eu queria que você analisasse o teatro em Manaus. Como é que você vê? Nossa história, a Celda Vale escreveu um grande livro resgatando a história do teatro. Nós tivemos o Teatro do Luso, nós tivemos grandes teatros, grandes atores que tiveram oportunidade de se apresentar no Teatro Amazonas. Nós tivemos o rádio teatro, e aqui eu lembro da presença do José Azevedo, que escreveu uma bela história no rádio teatro. Foi um período importante da nossa história do rádio, né? Como é que você analisa o teatro em Manaus hoje? O Rosiel já falou dessas dificuldades, da resistência de se manter ali fazendo alguma coisa. A gente acho que pode olhar também um pouquinho para trás, lembrar que no final dos anos 70 para os 80 era a época que o TESC e o Nonato estavam produzindo muito. Tinha uma produção efervescente ao longo dos anos 80 inteiros no Brasil, em Manaus também. Tinha muita produção, tinha muita pesquisa, muita exploração de possibilidades. Teve um marasmo nos anos 90, né, na era Collor, quando praticamente todas as artes tiveram uma decaída, né? Foi um período difícil para todos os artistas. E nos anos 2000, aqui em Manaus, teve um pouco dessa retomada com o surgimento de novos grupos, né, como Apareceu a Margarida, um deles. O Grupo Origem também voltou a produzir. A partir daí, eu creio que vem se consolidando assim, uma cena teatral que, ainda que não tivesse muito espaço nos palcos, esse ainda é um problema, né? Ela pelo menos vinha procurando trabalhar, produzir e tentar oferecer esses espetáculos que eles produziam nos espaços que estão disponíveis, hoje poucos, né? E eu acho que hoje o interessante da nova geração que está vindo da faculdade é que eles estão explorando linguagens cada vez mais, assim, que não são exatamente comerciais, mas são explorações das possibilidades do que o teatro oferece, né? Acho que isso é importante também. Ainda assim, apesar de tudo, desde sempre o artista do teatro lida com essa dificuldade, a falta de palco, falta de espaço para trabalhar, falta de investimento.
e acho que isso ainda é uma constante, infelizmente. Rosiel, nós estamos vendo alguns problemas aí com a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet podia trabalhar, né? Nós temos referências que uma ou duas empresas de Manaus estavam cedendo dinheiro para o teatro através da Lei Rouanet. Como é que você vê essa possibilidade de nós buscarmos recursos através da Lei Rouanet, nos organizarmos, né, de tal sorte, porque teria que ter uma estrutura de uma empresa para buscar? Como é que você vê isso? A Lei Rouanet é uma excelente saída para quem busca meios de viabilizar o seu trabalho, né? Mas ela tem problemas históricos que, inclusive, nos últimos anos tentaram sanar, que eu não sei se nesse novo governo se a gente vai conseguir alguma melhora nisso, né? Que é a desigualdade da quantidade de projetos financiados entre, por exemplo, as regiões norte e o grande eixo Rio-São Paulo, né? Praticamente todo recurso em patrocínio vai para o eixo Rio-São Paulo, e aqui a gente quase não consegue financiar esses projetos, que também é um problema da classe privada local, né? Não tem essa cultura de financiar a atividade cultural, né? É uma coisa que precisa ser estimulada, e que no âmbito da prefeitura foi assinada recentemente a lei de incentivo fiscal, né? Que é uma espécie de Lei Rouanet também, é mais ou menos o mesmo mecanismo. É a grande esperança da classe artística de que a gente consiga movimentar aí esse cenário, né? Consiga angariar esses recursos para produzir. Tá certo. Olha, eu fiquei muito feliz em receber vocês aqui, estou muito orgulhoso do trabalho que vocês fizeram, e nós estamos chegando ao final do programa, e agora vocês têm a oportunidade de se despedirem, tanto o Rosiel como o Johnny Clay. Bom, eu acho que é importante agradecer, a gente fez isso no lançamento, mas acho que é sempre legal agradecer ao Nonato por ter permitido a gente entrar na vida dele, né, e deslindar tudo que ele produziu ao longo desse período. Agradecer também à editora Valer, que foi uma contribuição inestimável de nos ajudar a produzir esse livro, e o livro está aí, espero que as pessoas tenham acesso a ele, né. A gente agradece o convite de poder vir aqui falar desse trabalho, né? Você, Abraim, e também deixar o convite para que nos procurem, quem quiser ter acesso à obra, que tem distribuição gratuita, né? Você pode deixar o contato, o telefone, e-mail. E-mail roselmendonca@gmail.com ou número 982426224, mas é fácil encontrar também a gente pelo Facebook, é só mandar uma mensagem privada que a gente responde. Tá certo. Agradeço a gentileza de vocês me darem o prazer da entrevista, e estamos chegando ao final do programa, claro, agradecendo os nossos patrocinadores, Portadora TV Lá e Guaraná Magistral e Magistral Gold, e renovo o convite para nos encontrarmos na próxima semana aqui no Amazonsat, claro, falando de uma obra produzida na Amazônia. Grande abraço e até a próxima semana.